quero trazer uma palavra nessa noite. Ela vai falar sobre desconforto. E é tão interessante que palavra propícia, porque eu creio que nós estamos vivendo um desconforto em todas as áreas da nossa vida, e um desconforto generalizado. E o texto que eu quero utilizar com vocês está lá no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, verso 10, a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Beceba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Queridos, eu não sei qual é o sentimento que você tem, mas você já passou uma noite dormindo com uma cabeça, colocando sua cabeça sobre uma pedra? E esse texto está falando de uma noite totalmente desconfortável na vida de Jacó. Depois de uma viagem longa, solitária, cansativa, Jacó arrumou um lugar para dormir. Ele estava no deserto, que é um lugar frio, solitário, um lugar onde que não tinha nenhum conforto, pelo contrário. Ele colocou ali a cabeça dele sobre uma pedra e a fez de travesseiro. Você consegue imaginar essa situação? E nessa noite, quais são as lições espirituais que eu posso tirar dessa história para a minha vida e para a sua vida? Existe uma questão dessa história aqui. Talvez você se identifica com Jacó aqui. Eu posso te dar tantos outros exemplos. Hoje está tão desconfortável, talvez, usar máscara, não é verdade? Negócio ruim, um negócio difícil de ser usado. Talvez está tão desconfortável hoje você ficar preso dentro de casa. É tão desconfortável hoje você chegar perto de uma pessoa e não poder cumprimentar. É esquisito, não é? Você fica assim, o que eu faço? Eu dou o cotovelo? Eu não sei o que eu faço. E a gente vê, querido, que hoje essa questão do desconforto, ela está muito constante nas nossas vidas. Claro que o desconforto de Jacó foi passageiro, por mais difícil que tenha sido, passou. Foi uma noite dormindo ali, passou. Mas essa noite que eu quero falar para você que o problema é você ter uma vida desconfortável. Porque usar um sapato apertado, você tirou ele, resolve. Usar talvez uma blusa que o botão arrebentou, você ficar segurando, ou não sei se alguém já teve essa experiência de ir num restaurante e ali caiu a comida, não sei, ali, você ficar sujo durante um tempo, mas depois você tira, o problema acaba. O problema é que, além de uma situação desconfortável, momentânea, tem muitas pessoas que estão tendo uma vida desconfortável. Mais do que dormir com a cabeça na pedra, Jacó tinha muita coisa que estava incomodando a vida dele, era muito desconforto na vida dele. O primeiro desconforto na vida de Jacó era um desconforto por uma crise familiar. Você lembra bem da história de Jacó? Jacó, ele passou a perna no seu irmão, roubando a bênção, e ele teve que fugir. Ele precisou de fugir desse problema. O travesseiro de pedra de Jacó, talvez, ele poderia ser Esaú, que era o nome do irmão dele. Ou talvez o travesseiro de pedra de Jacó poderia ser a mentira, a trapaça, que foi a situação que ele estava se escondendo, que ele estava fugindo. Depois de uma desavença, de um desentendimento familiar, Jacó foi forçado a sair da casa do pai para não ser morto pelo próprio irmão. E por Jacó não conseguir enfrentar o problema, Jacó estava com uma vida totalmente desconfortável. Então o primeiro ponto, que é o desconforto da crise familiar. Vamos lá. Jacó, ele era um filho querido, cercado de todo o cuidado ali da sua mãe. E agora ele estava tentando sobreviver num deserto, sem nenhum apoio, sem nenhuma estrutura, numa situação adversa, hostil, imprevisível. Muitas pessoas se sentem assim como Jacó, de repente estão sozinhas, sem o amparo da família. Tem pessoas que estão longe de casa, talvez
fisicamente, ou tem gente que está dentro da casa, mas está longe. Pessoas que não conseguem ter um relacionamento dentro de casa, por causa de briga, desavença, tantas situações. Eu não sei qual é o seu desconforto, mas esse incômodo familiar hoje ele tem sido aflorado, porque o casamento que os cônjuges não estavam bem, por estar convivendo mais, provavelmente piorou. Aqueles filhos que já tinham um relacionamento tão ruim com os pais, provavelmente esse relacionamento está mais agravado, porque está todo mundo mais nervoso, todo mundo com menos paciência, situações estão mais difíceis. Então, queridos, o desconforto da crise familiar era um dos problemas de Jacó. O segundo problema de Jacó era o desconforto de estar sem direção. A única coisa que Jacó sabia é que ele estava fugindo da morte, sem saber o que viria pela frente. Na casa de Labão e Harã, tinham pessoas talvez lá, mas ele não sabia o que ele podia fazer. Talvez tem pessoas na mesma situação, estão sobrevivendo aos problemas da vida. A vida está seguindo, por falta de um sonho, por falta de um ideal, por falta de direção. Hoje muitas pessoas estão sem direção porque perderam o emprego. Muitas pessoas hoje estão sem direção porque a crise chegou na sua casa. E você talvez está tão desconfortado com isso porque você não consegue dormir. Parece que o seu travesseiro literalmente é de pedra. Você está preocupado com amanhã, com as contas que vêm, com as situações que vêm. Muitas perguntas que as pessoas têm feito. Eu cheguei aqui e não sei como que eu vou sair. Será que esse desconforto que Jacó carregava também você não tem carregado? O outro desconforto que eu vejo aqui na vida de Jacó é o desconforto da solidão. Ele não tinha ninguém para conversar. Ele não tinha ninguém sequer para que ele pudesse chorar. Ele não tinha ninguém para poder desabafar. E hoje tem muitas pessoas nesse momento que estão vivendo esse desconforto na sua vida, estão se sentindo solitárias, extremamente solitárias. Quero falar para vocês, querido, que a igreja, ela não parou. Você tem aqui o Facebook da igreja, Instagram da igreja, o nosso WhatsApp, todos os nossos telefones, querido, estão disponíveis, sabe para quê? Para que a gente possa continuar cuidando de você. A solidão, querido, tem matado muitas pessoas. Mas eu acho que um dos piores desconfortos que Jacó viveu era o desconforto da culpa. Não tinha como Jacó falar assim, está tudo tranquilo, porque ele tinha feito algo tão errado e se sentia acusado por isso. Mesmo que teve a ajuda ali da Rebeca, sua mãe, eu imagino que aquele problema ali estava consumindo Jacó. E tem muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira hoje, estão desconfortáveis, porque não conseguem se perdoar, não conseguem aceitar que erraram. Irmão, todo mundo erra. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Mesmo com essa pandemia toda, tem gente que torce para o Cruzeiro. Olha para você ver, querido, que loucura. Ninguém é perfeito. Todo mundo sofre, todo mundo, querido, está vivendo nesse tempo aí. E a gente sabe, querido, que como a gente vive talvez tão desconfortável por atitudes que nós deveríamos tomar e não tomamos, por situações que nós deveríamos fazer e nós não fizemos, ou talvez por alguma vez que nós erramos com alguém, com o patrão, com o filho, com a esposa, com o marido, nós erramos com alguém, e talvez isso tenha destruído o nosso coração. Isso gera culpa, e talvez esse seja o pior desconforto que ele carregava. Ele sabia que dentro da família dele, ele era conhecido como trapaceiro, aquele que foi desonesto. Como incomoda o fato de você carregar na sua vida uma marca, uma cicatriz por conta de um erro. E a minha pergunta nessa noite para você:
Será que você se sente assim? Dormindo em um travesseiro de pedra? Talvez o seu travesseiro de pedra hoje é o seu casamento, que está um incômodo, que é um transtorno. Talvez o seu relacionamento com seu filho. Talvez o desconforto seu é na vida financeira. E talvez nem foi provocado por você, foi provocado pela crise, por tudo que está acontecendo. Talvez você está vivendo um desconforto emocional pela culpa que você tem carregado. Talvez você está experimentando um desconforto porque as pessoas te abandonaram, você está se sentindo sozinho, sem ser amado, sem ninguém te amar. O seu desconforto talvez, querido, é um deserto espiritual, um vazio de alma, porque a única coisa que te sustentava um pouquinho ainda eram os cultos, e hoje acabou o culto. Você não orava na sua casa, você não lia a Bíblia, você não tinha vida nenhuma com Deus, mas todo domingo você vinha aqui para a igreja, aquilo ali era um pouco, mas era o que te sustentava, e talvez hoje isso está te incomodando muito. Talvez o seu desconforto é um pecado, é um erro, é algo que você tem aí, como Jacó, que era conhecido como mentiroso. Talvez sua vida, você carrega uma mentira na sua vida. As pessoas não sabem realmente quem você é. As pessoas não sabem realmente quem que você é. Talvez você carrega vício, droga, sei lá, tantas coisas que a gente está vivendo. Ou talvez você não tem direção nenhuma na sua vida. Você perdeu a alegria de viver. Você perdeu a alegria de sonhar. Você perdeu a alegria, querido, por conta de tudo que está acontecendo. Mas existe uma solução para mim, existe uma solução para você. O livro de Salmos, o Salmo de número 91. Salmo 91. A palavra do Senhor diz assim no versículo 15. Salmo 91, versículo 15. E ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra. Vida longa te darei e mostrarei a minha salvação. Você pode falar assim: glória a Deus. Provérbios 14:10 diz: cada coração conhece a sua própria amargura. Quero falar uma coisa para você, querido. Talvez você está no sofá aí, do lado de pessoas queridas, que acham que sabe como você está, mas na verdade você sabe realmente que aquilo que elas acham não é uma verdade, que aquilo que elas veem de você não é uma verdade, que a história da sua vida não é bem como parece, que a história da sua vida não é bem representada. Depois você pode ler o texto, mas fala que depois daquela noite ali, Jacó teve um sonho, e nesse sonho ele viu a presença de Deus. E é interessante que fala depois do texto que Jacó acordou e colocou aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, em pé em uma coluna. Colocou óleo ali, derramou óleo sobre aquela pedra. E deu o nome para aquele lugar de Betel. Embora a cidade, antes disso acontecer, se chamava Luz, Jacó colocou o nome ali daquela cidade em Betel. E ali ele fez um voto ao Senhor. Eu creio que aquela noite desconfortável ali, foi uma noite em que Jacó teve um encontro com Deus, onde ele viu a presença de Deus. Ele fez um voto com o Senhor. A pedra que antes foi um lugar de desconforto para a sua vida, agora ela se transformou em um memorial de fé. E aquele encontro ali, quando chegou em Harã, que já era uma outra história, e talvez pode ser uma outra pregação, mas você pode continuar lendo o texto aí, que tem muitas informações aí maravilhosas. Mas olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. As coisas podem mudar sim, sabe por quê? Aquela noite desconfortável foi a noite em que Deus se encontrou com Jacó. Muitas pessoas só conseguem ter um encontro com Deus quando todas as facilidades ou comodidades da vida são tiradas.
E agora, querido, chegou um tempo, se você não está suportando mais esse desconforto, você vai transformar esse desconforto na sua vida em um memorial. Deus me curou, Deus transformou minha vida, a minha história foi mudada. Eu quero falar uma coisa muito importante para você: com Jesus Cristo na sua vida, tudo tem solução. Não existe desconforto que Jesus não possa remover. Mesmo que ele esteja dentro da sua alma, talvez imperceptível aos olhos de todas as pessoas, Deus tem visto isso. Salmos de número 33. Salmo de número 33. A partir do versículo 13, Salmo 33, 13, a palavra do Senhor diz assim: Deus dos céus olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. A sua vida vai mudar, a tua história vai mudar. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, sabe por quê? Porque o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a sua esperança no seu amor, para livrar da morte e garantir vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu falar para você, a sua esperança tem que estar em Deus, não é no governo. Nós temos que orar e abençoar o governo, não são nas pessoas, mas a sua esperança tem que estar em Deus. Mas você precisa, querido, de superar o seu desconforto. Você precisa de superar o seu desconforto. Você precisa de tirar o desconforto dos teus ombros. E hoje é uma noite muito especial, porque eu creio que essa palavra é para muitas pessoas que estão aqui comigo, que não estão mais suportando o peso desse problema, o peso dessa situação. Essa noite Deus te trouxe aqui, querido, para você ter uma experiência nova com Ele. Deus te trouxe aqui para você ter uma experiência transformadora. E eu quero fazer um convite muito especial e amável a você. Jesus Cristo está interessado em abençoar a sua vida. Jesus Cristo, Ele quer te dar alívio. Jesus Cristo, Ele quer levar todo o seu desconforto embora. Jesus Cristo, Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar, querido, a maneira como você tem visto as coisas acontecendo. Os Salmos de número 91, Salmo 91, o versículo 9 diz assim: se você, e aqui existe uma condição. O Salmo 91, versículo 9 fala assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, ou seja, é uma condição. Se você tomar essa decisão, se você colocar Deus como primeiro na tua vida, se você colocar Deus como aquele que controla todas as coisas, olha o que o texto fala: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa, porque os seus anjos Ele dá ordem a teu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma.
existe uma solução para o seu desconforto. Existe uma solução para a tua vida. Existe uma solução para a tua história. Hoje, se você colocar a Jesus Cristo com fé, como o primeiro na tua vida, colocar Jesus Cristo à frente da tua história, é aqui que tudo vai mudar. É aqui que tudo vai acontecer. E esse é o primeiro passo para você sair do seu desconforto. E eu creio, querido, que o maior desconforto dessa vida é você caminhar sem Jesus Cristo. Não existe mais nada que possa ser mais desconfortável do que você ter uma vida sem Jesus Cristo.